Vamos conversar ao vivo agora com o repórter Pedro Duran, ao vivo do Rio de Janeiro. Ele está com o advogado do Dr. Jairinho e da Monique Medeiros, padrasto e mãe do menino Henri, de 4 anos. Pedro, com você. Obrigado, Daniel e Tainá. Estou aqui com o Dr. André França Barreto, que atendeu gentilmente o convite da CNN para conversar ao vivo sobre o que tem acontecido nos últimos dias. Na última quinta-feira, a polícia fez uma coletiva de imprensa depois da prisão do cliente dele, Dr. Jairinho, e também da cliente dele, Monique Menezes, padrasto e mãe do menino Henrique, que morreu com apenas 4 anos. Dr. França Barreto, antes disso, já estava acompanhando o caso e já estava defendendo os 2 clientes. Queria começar, doutor, perguntando para ti sobre os fatos que foram relatados e noticiados, especialmente nos últimos dias. A CNN, a produtora Tayana Araújo, teve acesso aos depoimentos que mostram que outras pessoas do caso, como a ex-mulher, uma ex-namorada, relatam agressões por parte do Dr. Jairinho, e outras testemunhas no caso também apontam que o menino queria ir para a casa da avó, estava com medo dele, o próprio pai disse que ele estava com receio dele. E as mensagens da parte da mãe com a babá, que foram mensagens trocadas pelo WhatsApp, mostram que havia ali indícios de agressão, que o menino estava com medo. Essas provas, todas elas juntas, não deixam claro para o senhor que o Dr. Jairinho poderia estar causando essas agressões e esse medo no menino Henri? Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Tainá. Boa noite, Daniel, telespectador. A pergunta ela é importante, oportuna e ela é complexa. Tem várias dimensões e tentarei responder de maneira mais sucinta. Primeiro, é importante dizer que até o presente momento nós não temos, Pedro, acesso à integralidade dos autos. Então, não tenho efetivamente acesso a essas mensagens que apareceram, que inclusive são veiculadas, mas a defesa não tem esse acesso, nem ao pedido de prisão. Tivemos acesso tão somente à decisão da magistrada que concedeu e determinou a prisão temporária. Com relação aos outros episódios, também estão sendo investigados. O que de fato aconteceu, o que essas pessoas estão dizendo, a ex-esposa, algumas pessoas do círculo íntimo que conheciam a rotina do Henri e da família já prestaram depoimentos e esclareceram pontos importantes. É importante destacar, e aí eu acho muito interessante, que seja observado o seguinte: eventualmente nessas supostas mensagens, elas apontam, eu apurei através das redes de televisão, enfim, da rede de comunicação, que essas mensagens apontam todas para um dia só. Então a babá teria se comunicado num dia. E ali também demonstra que a Monique a todo momento estava atenta e dando comandos para a babá para preservar até o Henri de eventual situação constrangedora ou, enfim, qualquer eventual até agressão. E não só isso. A Monique, depois de todos esses episódios que o Henri vem diagnosticando, vem apresentando, e ela entende até que era o fruto do divórcio que ela teve, que era um divórcio recente, e como todo divórcio tem todas as suas dificuldades, ela coloca o Henri para um acompanhamento psicológico. Então ele já fez ao todo 5, e ela prestou depoimento. É importante dizer que a psicóloga presta depoimento e aponta: olha, não havia nenhum indicativo que ele estava sendo agredido, não identifiquei nenhum tipo de animosidade familiar. A professora do Henri vai à autoridade policial e também esclarece e diz: olha, não vejo, muito embora eu tenha curso técnico de identificação de maus-tratos, não vejo qualquer sinais de maus-tratos, não foi indicativo nenhum para mim. Antes de passar para o estúdio, só esse histórico de agressão das outras mulheres que denunciam o Dr. Jairinho, tem boletins de ocorrência feitos por lesão corporal por parte da ex-mulher, tem relatos de pessoas diferentes sobre esse comportamento agressivo dele. Uma das ex-mulheres relata que ele teria puxado ela contra o portão e aberto pontos de uma cirurgia recente. A ex-mulher fala que foi chutada nas vésperas da lua de mel enquanto arrumava as malas para viajar. Ele era ou não um homem agressivo com essas mulheres? Ele agrediu ou não essas mulheres? É importante responder isso, porque a todo momento ele afirma que nunca agrediu, afirma a inocência, inclusive a Monique. Essa é uma premissa importante ser estabelecida, que desde o início eles apontam para mim que são inocentes, que jamais produziram qualquer ato de agressão ao Henri
ou a qualquer outra pessoa. Com relação ao episódio de uma ex-companheira, namorada, em que ele se relacionou durante 2 anos, nós, inclusive, fizemos amplamente, divulgamos isso até pelas mídias, pelos veículos de comunicação e conclamamos várias pessoas, aquelas pessoas, seja amigos, familiares ou pessoas que conheciam a relação do Jairinho com essas pessoas, com essas namoradas que alegam essas agressões, do Jairinho com o Henri, da Monique com o Henri, da família agindo conjuntamente, e recebemos no escritório uma centena de declarações, fotos, vídeos, e todas elas foram encaminhadas à autoridade policial a fim de municiar a autoridade policial com essas informações. Então, o interesse deles, sempre nos pediram, Pedro, Sim, que a cada questão dessa, de agressão, que a gente pudesse atuar e receber a todas as pessoas, para deixar tudo claro, para deixar tudo... A posição deles é a seguinte: não temos o que esconder, estamos com a verdade, somos inocentes, não temos o que esconder. Então, André, por favor, esteja disponível incansavelmente para levar a verdade para todas as pessoas. Esse é o meu papel que eu tenho atuado até então. Vamos deixar então Daniel e Tainá, se quiserem fazer perguntas ao doutor André França Barreto. Doutor, eu quero entrar num ponto que foi levantado aqui numa crítica, na verdade, pela juíza Elizabeth Machado Louro à condução, né, dessa investigação, no caso, ao contato que o senhor teve, né, com a babá antes dela prestar depoimento, né? Por que a necessidade de conversar com a Tainá? O que vocês conversaram? O senhor pode relatar? Ela seguiu na mesma linha do que ela trouxe no primeiro depoimento? E por que as mensagens, então, confrontam o que ela disse, né? O que a defesa pode dizer a respeito disso? Ela sendo um elemento importante para essa investigação e que pode dar um novo rumo, né, para o que aconteceu a partir daqui. Claro. Obrigado pela pergunta, realmente uma questão importante e certamente isso será esclarecido até para a juíza que determinou e fez essas pontuações. Primeiro, como vocês têm acesso, tanto no depoimento da Tainá quanto no depoimento da Rosângela, se vocês olham, elas ficaram, cada uma, aproximadamente 6 horas com a autoridade policial. No caso da babá, notadamente, vocês podem verificar, eu não acompanhei nenhuma das duas, de fato, um advogado do meu escritório acompanhou a parte final da empregada doméstica, porque o delegado ele dividiu o depoimento em 2 partes. No primeiro, numa entrevista, o que ele chamou de uma entrevista informal, de uma conversa informal, que durou aproximadamente 4 horas. E depois, quando então estava reduzindo a termo tudo que já tinha sido dito, ele permitiu que um advogado do nosso escritório acompanhasse o que estava sendo dito, e isso especificamente no relato da empregada doméstica. No relato da babá, isso está documentalmente registrado pela própria autoridade policial. Nem eu, nem nenhum advogado, nem a própria babá foi acompanhada de advogado, estava a babá, o delegado, inspetores, sozinhos durante 6 horas, e ali foi descrito tudo o que ela relatou, tanto do caso, inclusive ela afirma que esteve no escritório, depois dessa convocação que a gente fez, inúmeras pessoas nos procuraram. É importante destacar que tanto a babá quanto a Rosângela não tinham sido intimadas pela autoridade policial. Nós estamos pedindo a intimação de uma série de pessoas que possam demonstrar a verdade e que possam demonstrar o que o casal sustenta, que é a inocência. Não por outro motivo, só para concluir, que eu acho que é importante, a babá permaneceu do início ao fim sozinha com o delegado e o inspetor. E ela relata ali que, de fato, esteve comigo, participou de uma reunião comigo, e ela descreve o que ela falou comigo. Ela descreve: o doutor André me perguntou, o Henri sofreu agressão? Tinha alguma animosidade do Jairinho com o Henri, da Monique com o Henri? E aí ela responde que não presenciou nada, e aí eu concluo, ela põe isso no termo dela. Então, digo eu, né, ela relata que eu estou dizendo. Então, Tainá, por favor, vá à autoridade policial e te orienta a dizer toda a verdade. Transpareça toda a verdade. Diga tudo o que você precisa dizer, se eventualmente você foi intimada, porque a gente queria que ela fosse intimada, assim como outras pessoas. Mas, então, doutor André, só uma pergunta. Na conversa comigo, eu pedi exclusivamente para ela dizer totalmente a verdade para a autoridade policial. Então, isso faz parte, inclusive, de uma investigação defensiva, que a própria OAB já tem discutido sobre essa questão,
Ministério Público recebe testemunha, Defensoria Pública recebe testemunha e, de fato, precisamos avançar nesse papel do próprio investigado, dessas próprias pessoas que têm interesse em produzir testemunhos que comprovem, produzir provas, elementos de prova que comprovem a sua inocência. Vamos ver o que a Tainá Só para eu não perder esse gancho, das mensagens também, doutor André, eu queria que o senhor comentasse. Ela não mencionou em momento nenhum a preocupação que ela demonstrou nessas mensagens, porque na mensagem ela aparenta um certo desespero com a situação da criança. Ela não chegou a mencionar isso para o senhor na conversa? Não chegou. Ninguém, eu não sabia da existência dessas mensagens. Na verdade, eu ainda não sei, porque eu não tive acesso, como estava explicando aqui anteriormente, eu não tive acesso aos autos, não tive acesso a essas mensagens, nem o pedido de prisão eu tive acesso. Só tive acesso tão somente à decisão da magistrada. Então, não me afirmou nada a respeito dessa troca de mensagens, nem a Monique, nem o Jairinho, nem a própria babá. Hoje eu estive no presídio e eu indaguei a Monique a respeito. Monique, então tem um assunto aqui de mensagens, eu não estou sabendo de que histórias são essas, o que são essas mensagens. E o que ela disse? Ela responde, ela disse o seguinte: André, nem falei nada porque não achava que era pertinente, que tinha qualquer relação, enfim, ela tinha me falado... confirma a autoria das mensagens, de fato essas mensagens existiram, ela fala... e ela assume que mandou ela e que não trocou confirma com a aquelas babá mensagens, porque eu não tinha nem as mensagens para mostrar. Ela, de fato, confirma que a todo momento, quando não estava em casa, ela tinha a preocupação da babá ter atenção ao Henri, ao que estava acontecendo com o Henri. O senhor está dizendo que ela não disse sobre as mensagens para a polícia porque ela não achou que a troca de mensagens com a babá seria relevante para a investigação, Não, isso? eu estou dizendo que a comunicação dela com a babá com relação à rotina da casa, de onde o Henri tinha que ir, como que ele tinha que fazer e tal, ela não me comunicou isso. E, porventura, não comunicou a autoridade policial. Então, eu não sei nem se essas mensagens, de fato, existiram. Entende? Então, assim, como não temos acesso a esses elementos, a gente não pode nem aferir, mostrar para ela o seguinte: Monique, essas mensagens aqui, você trocou, não trocou? É importante também esclarecer que eu recebi a comunicação da Monique, logo ali no período onde houve aquela busca e apreensão, me apresentando informações que o aparelho de celular dela havia sido violado. E a gente dá entrada tanto na DRCI, que é a Delegação de Repressão aos Crimes de Informática, como também na 16ª, informando a autoridade policial através de petição que havia uma evasão do celular dela. Então, o ponto importante agora também é pegar essas mensagens, eu vou apresentar para a Monique e falar: Monique, houve esse diálogo, não houve? Quais são as explicações que se apontam diante disso aqui, dessa sua preocupação de eventual agressão, de eventual situação em que o Henri pudesse estar... Vamos ouvir o Daniel um pouquinho. Daniel. Doutor André, o senhor assistiu à entrevista que o Pedro, nosso repórter, fez com o Leniel Borel, pai do Henri? Eu não entendi, perdão. Se o senhor ouviu a entrevista que a gente fez com o Leniel Borel, pai do Henri? Não ouvi. Foi hoje, agora? Está sendo veiculada nesses últimos dias. Diga, Daniel. O Pedro fez uma entrevista com ele e o Leniel contou em diversos momentos do contato que teve com o Dr. Jairinho, inclusive no momento em que o menino era levado ao hospital, que o próprio Dr. Jairinho era a pessoa que foi dirigindo, que ele não fez massagem cardíaca, ainda que seja médico, que a Monique que foi fazendo uma respiração boca a boca na criança e, inclusive, em um dos momentos, o Dr. Jairinho teria virado para o pai do Henri e dito: a vida que segue, vocês fazem outro filho. Gostaria de saber se essas informações, doutor, de fato se confirmarem, o senhor continua nesse caso? Bom, eu não entendi exatamente a pergunta. O Jairinho, a todo momento, informa que não falou isso para o Leniel. Na verdade, não é a primeira vez que essa situação ela chega à discussão, mas que em momento nenhum ele afirmou que vida que segue, vira a página e tal. A informação dele é que nunca houve esse diálogo. Sobre o fato dele ser médico e não ter prestado primeiros socorros. Sim, vamos lá, a questão é interessante. Pelo fato dele ser médico, o Jairinho esclarece isso à autoridade policial. Ele informa que se formou em 2004. E em 2005, em 2004 ele se forma, em 2005 ele inicia o mandato como vereador, que é desde então da cidade do Rio de Janeiro. E ele ainda esclarece: olha, a última vez que eu fiz uma reanimação foi num boneco no período da faculdade. Eu não fiz nem especialização, eu fiz a faculdade de medicina em 6 anos
e concluí esses 6 anos, não fiz nem qualquer tipo de especialização. Mas ele com 6 anos de medicina não seria muito mais lógico que ele tivesse atendido ao menino depois de ter percebido aqueles sinais de falta de ar, falta de respiração, falta de batimentos cardíacos, do que a Monique, que era professora, que estava trabalhando no Tribunal de Contas e que não tinha nenhuma formação. Ele informa e ele responde isso à autoridade policial exatamente dizendo que se sentiu na hora mais à vontade e entendendo que o hospital estava a 5 minutos da casa dele, levar correndo o Henri para o hospital, com as palavras dele são exatamente essas, com profissionais especializados, com aparato, com estrutura que pudesse atender o Henri, do que efetivamente ele se aventurar, como ele afirma, num procedimento de reanimação. Pode continuar, Pedro. Pedro, vai contigo daí. Quero perguntar, doutor, um pouquinho sobre esse momento em que o menino é encontrado sem respiração ou com dificuldades de respiração. Isso, a gente está falando da madrugada do dia 7 para o dia 8 de março, por volta ali das 3 horas da manhã. Os depoimentos que a gente teve acesso, tanto do pai do menino Henri, quanto da mãe da Monique e do próprio Jairinho, da Monique, apresentam contradições. Ora, o relato é de que a Monique tinha dito que saiu para ir ao banheiro e encontrou o menino sem respiração. Ora, eles falam para o pai, Leniel, que o menino estava fazendo barulhos estranhos e foi encontrado com dificuldades de respirar. Ou seja, há uma contradição no que Monique e Jairinho dizem para as outras testemunhas quando eles estão todos ali no Barrador, no hospital na zona oeste do Rio de Janeiro, no momento em que o menino é socorrido. Essas contradições não podem ser um sinal de que Jairinho e Monique, no depoimento deles, estão mentindo para a polícia? Eu acho que esse é um juízo de valor que eu não poderia fazer, evidentemente, dessa situação. O que importa é que eles, a todo momento, desde que me informaram o que de fato aconteceu, eles apresentaram para a autoridade policial uma mesma versão. Inclusive, há certas contradições. De fato, o Jairinho e a empregada doméstica teriam dito que a Monique contou às 10 horas da manhã no dia 8, quando chegaram. A Monique só não se recorda disso, recorda que teria sido no dia anterior. De fato, há uma contradição que, inclusive, sugeriu se a empregada doméstica teria ou não, que horas a empregada doméstica saberia dessa comunicação do fato, né? Já que ela é uma empregada doméstica que trabalhava regularmente durante a semana, tinha inclusive a chave do imóvel, e ela chegou para trabalhar às 7, 7h30 da manhã, fez a limpeza, inclusive ela relata para a autoridade policial, Pedro, que a única coisa que ela achou diferente no apartamento eram as luzes acesas. Não havia ninguém, as camas estavam desarrumadas, nada em desalinho, nada em descompasso, quebrado, fora do usual, porque isso foi perguntado a ela, está lá no termo. E ela então esclarece que não achou nada em comum, tão somente as luzes acesas. Ela diz que às 10 horas da manhã, quando ela está saindo do apartamento, ela encontra a Monique chegando com um casal de amigos que estavam acompanhando ela, desolada, e a Monique, aos prantos, comunica que o Henri teria falecido. E isso gerou dúvida, né? Em que momento a empregada exatamente saberia. E se essa contradição, como você muito bem aponta, seria um sinal de que eles estariam mentindo, já que o Jairinho falou que a Monique teria contado para a empregada doméstica às 10 da manhã, assim como a empregada doméstica. E a Monique teria contado no dia seguinte. Então, seria só uma contradição substancial a revelar uma mentira? Para a investigação, o importante é que, efetivamente, entre 7 da manhã, aproximadamente, 7, 7h30, que a empregada doméstica chega em casa, e até o horário que ela é comunicada, às 10 horas da manhã, a empregada doméstica fez a limpeza do apartamento sem que soubesse de nada. Muito se questiona sobre o comportamento da Monique, especialmente nas horas que sucederam a morte do menino Henri. A polícia hoje sabe que depois da morte do menino, ela foi ao salão de beleza, cortou o cabelo, fez as unhas e que inclusive tirou uma foto, uma selfie dela com os pés apoiados em cima de uma das cadeiras na delegacia depois de prestar o depoimento, esboçando um sorriso. O próprio pai do menino Henri, que era acostumado com o que ele chama de vaidade por parte da Monique, se espantou com esse comportamento, já que ele relatou para a gente, para a CNN, que ficou, depois da morte do menino, 3 dias com a mesma roupa. Esse tipo de comportamento, logo depois de uma mãe que perde o único filho com 4 anos de idade,
Não estranha o senhor? Não chama a tua atenção a forma como a mãe do menino reagiu depois da morte? O senhor não acha, no mínimo, esquisito esse jeito dela reagir à morte do menino? Tá, são questões importantes. A primeira, como eu já afirmei, então nós não temos acesso, inclusive ao que a polícia tem acesso, né? Essas questões veiculadas, fotos e tal, a gente não tem acesso a absolutamente nada disso. Se ela foi em salão de beleza, se não foi, nós simplesmente não sabemos. Então essa é uma questão que é importante. A segunda questão é que a todo momento, desde que eu conheci a Monique, após esses episódios, o episódio com o Henri, a Monique tem se demonstrado uma pessoa desolada. Essa é a relação que eu tenho com a Monique. Uma mãe que chora a todo momento, que está indo ao psiquiatra, que o psiquiatra atestou que ela precisava de 60 dias de afastamento e utilização de medicação regulamentada, prescrita. Motivo esse, inclusive, que fez pedirmos o adiamento da reprodução simulada, porque informávamos a autoridade policial que o casal queria participar de fato da reprodução simulada e que, por razão, inclusive, da utilização dos medicamentos, precisava ir ao psiquiatra e o psiquiatra regulamentar isso para que eles pudessem participar a 100% do referido ato. Tá bem. Esse foi o doutor André França Barreto, que é advogado do casal Monique Medeiros e doutor Jairinho. Os dois estão presos desde a última quinta-feira, acusados pela Polícia Civil da morte do menino Henri, de 4 anos de idade. Nos próximos dias, a polícia deve apresentar a conclusão do inquérito ao Ministério Público, que deve denunciar o casal por homicídio à justiça. A gente vai continuar ouvindo também o lado da defesa dos dois, como é o compromisso do bom jornalismo aqui na CNN. Daniel e Tainá.